Olá, estimados telespectadores da TV Boa Notícia da Diocese de Balsas. Nossa saudação afetiva neste momento que nós estamos hoje, 1º de maio, mês dedicado a Maria, a mãe do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Mas nós estamos na continuidade do clima pascal. E este 5º domingo que nós celebraremos amanhã é chamado o Domingo da Videira e os Ramos. Bonito, né? Nós vamos já lembrar aqui o que é videira, agricultor, vamos falar nisso. E nós vamos compreender aqui que Jesus mostra-se a todas as pessoas que testemunham amor, acolhida aos sofredores, aos necessitados. Então, por isso que diz que está unido a cada um de nós. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. E Jesus ressuscitado no domingo anterior, o 4º domingo da Páscoa, apresentou-se como bom pastor, o que cuida das ovelhas, que as conduz para a alimentação nos pastos verdejantes, que as recolhe para colocar no redil, citando como pastor no campo, o campesino com as ovelhas animais. E nós refletimos naquele domingo sobre o bom pastor Jesus Cristo. Cuida, acolhe, entende-nos, ouve-nos. E fizemos a demonstração aqui citando quem são os pastores do Papa, dos cardeais, bispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, pessoas ungidas, leigos, leigas, que pelo batismo foram todos enviados a ser sal e luz, testemunha e missionário para evangelizar. Mas neste domingo nós já vamos, o pastor cuida das ovelhas, mas nós vamos dar continuidade aqui. Agora ainda é uma visão de campo, só que agora é um plantio, chamado esse plantio vai falar vinha. Isso vem desde do Antigo Testamento. Essa vinha ela refere-se ao povo de Israel, ao povo que foi dado muito, foi cuidado com muito carinho e amor por Deus para frutificar muito, 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 dar muitos frutos. No caso, uvas, e eles produziram uvas azedas. Não deram o fruto necessário porque desligaram-se do tronco. Os ramos não foram podados, foram secos, foram secados mesmo. E assim nós vamos ter essa imagem da videira. E a gente, para lembrar de videira, nós vamos lembrar de agricultor. No caso aqui, agricultor é Deus. O Pai é o agricultor. O Filho, Jesus, ele é o tronco. E os galhos somos nós, na videira. E essa simbologia no Antigo Testamento já mostra que não foram suficientemente bons, receberam castigo, foram exilados, toda uma história. Mas no Novo Testamento, Jesus apresenta-se como a videira. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanecer em mim, dará bons frutos. Então, daqui que nós vamos hoje refletir. Todo mundo conhece essa história. Primeiro, vinha no sentido, é um plantio grande de pé de uva, que é chamado parreira.
ou videira. O nome bonito, parreira, dá assim um espanto, mas videira vem de vida, não é? De algo verdejante, algo que produz, que flui beleza, vida para nós. Então, a videira é cuidada lá nas terras, lá no Oriente, tem todo um tempo para o plantio, tanto tempo para o plantio para a organização dos parreirais, que são ovinha, que são as lavouras com os pés de uva, chamado videira. E como também tem o trigo, não é? Também é um plantio muito grande. Para cá, para a nossa região, nós plantamos outras coisas, né? Nossos agricultores aqui, para nós nesse momento aqui de sul do Maranhão, o plantio já não é parreiral. Mas se nós fizermos uns passos geográficos aí pela região sul, aquela toda Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul especificamente, mas voltando aqui para o Nordeste também, ali na Bahia, né, Petrolina, ali também tem as margens do São Francisco, são parreirais e mais parreirais, então tem os vinhateiros. Mas nós estamos falando da videira, que somos junto, permanecendo na videira maior, que é Jesus Cristo, o tronco, e nós somos os ramos. Dentro das nossas comunidades, dentro das nossas pastorais, dentro da nossa igreja. E aí vamos iniciando com quem? Com a primeira leitura. A primeira leitura hoje é dos Atos dos Apóstolos, é tudo o Novo Testamento, no capítulo 9, versículo de 26 a 31, e vai recordar esse trecho, que nós chamamos, assim, perícope é um nome difícil, mas um pedacinho, um trecho, o capítulo é o 9, versículo 26 a 31, 5 versículos, vai mostrar a estadia de Paulo lá em Jerusalém, quando ele vem de Damasco após a sua conversão, e ele vem tentar integrar-se ao grupo dos discípulos de Jesus que caminharam com Jesus e a comunidade onde eles estavam inseridos ali. Só que como Paulo foi um grande perseguidor dos cristãos, e aquelas comunidades que estavam sendo formadas ficaram com medo e desconfiança, sem acreditar que o Paulo iria fazer grande coisa lá, que iria atrapalhar. Mas graças à articulação, à interação, assim, foi uma intervenção de Barnabé, mostrava o testemunho de Paulo, e ele conseguiu dar frutos bem significativos com suas pregações ali dentro daquela comunidade. Daí nós temos quantas cartas, né, de Paulo, quantos testemunhos, e também deu a sua vida também, né? Depois de perseguidor, ele foi pregador. Isso é muito bom. Vai mostrando assim um caminho para nós, que Paulo continuou com muito entusiasmo, produzindo muitos frutos. E nós chegamos à segunda leitura, que é da primeira carta de João, e o capítulo é 3, versículo de 18 a 24. E a gente vai ver aqui, o autor enfatiza bem, ele eleva mesmo aqui, mostrando, chama atenção, que a prática do mandamento do amor vai além dos nossos sentimentos, dos nossos afetos. Ela é concretizada, sobretudo, com as boas ações que promovem a vida e o bom relacionamento entre os irmãos. E o Santo Evangelho, hoje, que será proferido aqui pela Luísa, eu vou ficar boa aqui, enxergar bem, aí quem sabe no próximo já estou fazendo todas as leituras. E nós vamos ouvir o Santo Evangelho, continuando no Evangelho de João. O capítulo hoje é o capítulo 15, versículo de 1 a 18.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que não dá fruto em mim, o Pai o corta, mas os ramos que dão fruto, ele os limpa para que deem mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eu lhes falei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Da mesma forma que não pode dar fruto o ramo que não permanece na videira, também vocês não poderão dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, dará muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não permanecer em mim será jogado fora como ramo e vai secar. Esses ramos são recolhidos e atirados no fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, peçam o que quiserem e isso lhes será concedido. A glória de meu Pai se manifesta nisto, que vocês deem muitos frutos e se tornem meus discípulos. Esta é para nós a palavra da salvação. E essa leitura do Santo Evangelho começa dizendo assim: eu sou a videira verdadeira. E Jesus vai realmente apresentar-se como a videira, o símbolo da planta. E quando a gente vai falar em planta, a gente pensa em terra, pensa em raízes, pensa no tronco, que é o caule. Vamos com a aula de botânica agora. Pensa nos galhos, pensa no sol, na luz, para poder ter toda essa representatividade, assim, toda. Hoje a gente chama outros nomes, né, dentro da tecnologia, a gente chama para ter toda essa logística, né, de como é que faz, isso vai ali. Então, mas nós vamos verificar assim: Jesus representa o tronco na videira, nós já sabemos. O Pai é o agricultor. E nós somos os ramos. Olha que trio que vai dar a planta, a árvore. A árvore, ela é plantada no chão. A Aida diz assim: os ramos que não servem, os ramos secos são jogados no fogo. A gente toma um espanto, não é? Ai, meu Deus, tudo queimado. Mas se olharmos um galho com verde, folha, ligado à árvore, ele vai para frente. Mas se olharmos na própria árvore, um galho seco, a tendência não é tirá-lo? Jogar fora, ele não serve mais, sem vida. Não serve, vai produzir um outro combustível, carvão, fazer essas coisas tudo. Mas como é que se dá? O que é essa planta? A planta no chão, a videira, ela tem raízes, as raízes, aqui é a aula de botânica, ela tem uns pelos chamados assim, pelos absorventes. E esses pelos, eles puxam da terra o que é necessário para a sua alimentação e retroalimentação da planta. Então, basta que tenha água, terra boa, o sol. Aí puxa da terra, aquilo que ele puxa é chamado de seiva bruta. Essa seiva, não vamos chamar bruta, que é Jesus Cristo, que dá vigor, que dá vida. Então ela vai pelo tronco, pelos ramos, aí é preciso ter folha. Se tiver galho seco, não vai para frente. E aí a luz bate e tem uma transformação da luz chamada fotossíntese, quando a gente estuda o gás carbônico que vai para fora, o oxigênio alimenta a planta, com a seiva chamada liberiana. Eu estudei isso muitos anos e eu nunca esqueci, achava lindo essa aula. Então a ideia é assim, gravada aqui. E aí a planta alimentada, ela está com vida, mas a planta precisa de quê? De cuidado. O que o bom pastor fez naquele domingo? Cuidado com o povo. Então, as plantas também, as árvores, a gente conversa com as árvores, a gente abraça a árvore, é uma energia pura. Então, está aí o tronco, Jesus Cristo, o Pai, o agricultor e nós os ramos. E o que foi que ele disse assim? Que nós vamos precisar ficar unido. Mas ele não disse essa palavra ficar unido, vamos
prestar bem atenção. Ele diz a palavra permanecei em mim. E são várias vezes. No Evangelho de João, nós temos essa palavra, esse verbo. Por sinal, quando nós estudamos também no português, o verbo permanecer é chamado verbo de ligação, não é? Liga, permanece. Ó. E então, no Evangelho de João tem 40 vezes a palavra permanecer. Nos capítulos 14 e 15, também tem muita, nessa leitura de hoje, por exemplo, de 1 a 18, em João 15, no capítulo 15, nós temos 8 vezes a palavra permanecer e 7 vezes a palavra dar frutos. Mas no Evangelho mesmo, nos capítulos, no Evangelho de João, tem 40 vezes a palavra permanecer. E nos capítulos, anotei aqui, 14 e 15, nós temos 7 mais 7. Significa o quê? A perfeição, né? Os 7 sacramentos são tanto. Aqui a representatividade simbólica. No Evangelho nós temos muito isso, no evangelista João nós observamos isso demais. Então, vai ter essa perfeição, quer dizer, de unidos, recebendo esta seiva. Então, é por isso que diz, permanecei unido, como eu permaneço em vós. E nós vamos pensar que para dar estes frutos, precisa de regras também. Essas regras são, permanecei em mim, como eu permaneço em vós, vocês estão unidos aqui a mim. Então, para receber a seiva, ele lembra dizer assim, sem mim nada podereis fazer. Olha aí a confiança. Não adianta, quer dizer, um galho seco, cortado da planta, jogado lá, pode fazer mais nada. Não volta a colar mais na planta. Pode fazer um arranjo artificial, mas com vida não. Vamos entendendo isso. Então, além de precisar da seiva da videira para esse permanecer em mim, vai precisar da poda. Aí a gente diz, meu Deus do céu, podar. Quando a gente vai dizer podar, é cortar. Tirar os galhos, vai ajeitando, vai arrumando daqui, dali esse galho aqui não ficou bom, essa flor aqui nas roseiras a gente faz assim, já murchou, já tudo, mas nós estamos fazendo em videira. E os parreirais, o pé de uva, ele pode observar, tem uma época que ele é podado totalmente, ele fica só o tronco. E ali algum galhinho junto, que é para revigorar, nasce a folha. Quando corta, é uma situação dolorosa, a planta chega a chorar. Porque o que é aquele choro, aquela lágrima? É a seiva que vem, chegou, cortou aqui. Chega aqui, ela não tem mais para onde ir, ela esmaece, quer dizer, vai se acabando. É interessante essa história, mas vamos observar. Então, quem foi que já viu uma poda? A gente poda de outras coisas, mas de um parreiral, aqui para nós não temos, mas a gente vai imaginar e lembrar em outras plantas. Então, permanecer em Cristo significa também perseverar com Ele nas provações. E aí a gente volta lá naquelas leituras da paixão, da caminhada com Jesus, né? A gente vai até ao final ligado a Ele. E aí, para podar é necessário o quê? Tesouras, ó. Quando a gente fala assim, só pensa que está cortando a vida dos outros. Mas é da videira mesmo, vamos cortar. A gente chama, é um facão, mas tesoura. Quem são estas tesouras? Tem um papel importante também na poda. Deus é o primeiro, porque ele vai podar, ele é o dono da vinha, o trabalhador, ele coloca pessoas, os servos, mas ele é o agricultor, é o líder, né? Ele está controlando tudo, então, foi ele que mandou. Então a gente diz Deus, e a sua palavra é que vai mostrar as nossas limitações, as nossas fragilidades e como nós precisamos de uma recomposição em nós mesmos. Porque às vezes a gente quer ser muito importante, acha que é o melhor do mundo, não é não. Cada dia mais nós estamos vendo. Assim? Quando a gente vai para a casa do pai, voltar para lá e não leva nada. Nada. E aí vai, então vai podar o que em nós? Deus.
e vai podar o nosso egoísmo, a nossa prepotência, a nossa ganância, a nossa ignorância, a nossa vaidade. Tudo isso precisa ser podado, ajeitado na gente. Pessoas afastadas da comunidade, elas também podam muito, porque ficam criticando o que nem sabe. Ó, tá vendo como é que ele é? Olha, não sei o que. Então, também, isso aí é uma poda. E às vezes a gente sabe e vai procurando até melhorar. Outras são pessoas que estão mesmo dentro, pertencentes à comunidade, mas tem problema pessoal e prefere criticar, achar. Aquilo que ele não faz, critica aquele que faz. Então, a gente precisa ter a humildade de saber aceitar essas críticas. Outro grupo que pode podar também é o familiar. Às vezes, o esposo quer participar de algo, de tudo, a esposa coloca impedimento. É mais comum o esposo colocar impedimento. Quero falar tão mal, mas é danado para dizer, tu não vai não, não sei o quê. Então, é preciso permanecerem unidos para saber onde vão participar. E nós vamos compreender assim que em 3 palavras, eu pesquisei em vários lugares, aqui no Padre Antônio Dallas, e aí ele colocando assim, nós precisamos fazer um apelo também para que tenha frutos. E qual é esse apelo? Permanecer unido em mim. O outro apelo, olha que é interessante, tem uma condição, que vai ser, o apelo maior é dar frutos. Para isso, vai ter a condição. Qual é a condição? Permanecer unido a Ele. E para que se permaneça unido a Ele, Ele vai lembrar, nada podeis fazer sem mim. Lembrando? Se permanecerdes em mim, tal. Aí precisa, para falar de Deus, é preciso falar com Deus. Essa é uma das condições fortíssimas do plantio desse cultivo, porque é preciso ficar unido a Cristo, ouvir a palavra, ter a prática dos sacramentos, o momento de oração. Senão, como é que permanece? Só assim, porque ouviu dizer, fica assim, fogo de palha, não vai para frente muito não, coisa improvisada, também não vai, é preciso um estudo. Não adianta só estudar, vir fazer a palavra aqui, e aí, quando eu chegar bem ali fora, eu que coloquei aqui, vou fazer tudo o contrário, aí eu não fiz, né? Atrapalhei tudo que eu disse, não permaneci unida. Permanecer unida é participar dos momentos nas comunidades, das formações, das assembleias, dos desertos ou retiros, de tudo que é proposto e programado para se fazer em cada comunidade, cada paróquia, comunidade, centro, setores, igreja. Então é assim. E vai ter também uma palavra chamada advertência. Chamar a atenção. Não é aquela advertência lá da escola, não, ou do emprego, não. Cristão, é essa continuidade. Cristão que não permanecer unido com o Cristo não poderá dar frutos. Jesus está vivo, irmãos e irmãs. E vive, Ele está vivo, ressuscitado. E vive em nós. É preciso acreditarmos. Se Ele vive em nós, Ele fala por nós, fala em nós, fala de nós, mas não é falando mal, não. É mostrando que nós somos os ramos que estamos ligados. Que esses ramos produzirão frutos e somos nós que vamos produzir os frutos, a videira toda, mas é através de nós. É uma história assim, bonita, não é, minha gente? Eu considero. Aí quando ele lembra assim, eu os escolhi e os conduzi para que possam dar frutos e frutos melhores do que eu. Quando ele diz também, eu envio vocês, eu vou voltar para o Pai, eu faço obras e vocês farão obras melhores e maiores do que eu. É preciso a gente acreditar,
participar. Então, a palavra-chave hoje é permanecer unidos, dar frutos. Para isso tem as consequências que nós colocamos aqui. Não adianta eu chegar bem aqui e já querer um fruto daqui para ali. Nós nascemos com quantos, normalmente, a nossa mãe, gestada, passa 9 meses conosco, normalmente, tem de 7, tem de 8, aí, de mais não tem não, de gente não, mas tem um período, né? Um período, 9 meses significa uma nova vida, uma luz, deu a luz, gerou filhos. A videira, os filhos da videira são os frutos. Eu sou a videira, vocês são os ramos, e meu pai é o agricultor. Eu sou a videira, vocês são os ramos, e meu pai é o agricultor. Que tal pesquisarem essa música e a videira e ouvirem todinha e analisarem? Assim, a letra é muito bonita. Se unidos a mim, permanecerdes, toda a leitura. Bom, irmãos e irmãs, que nós tenhamos a graça de concluir esse feriado que nós estamos concluindo aqui agora, do Dia do Trabalho, Dia do Trabalhador. Nós falamos de agricultor, não é? Que é um trabalhador, os servos que trabalham na vinha, os frutos produzidos, a comercialização dos frutos, mas aqui no caso é esse permanecer. É o verbo fator principal, permanecer unido. Então, que todos nós possamos dar frutos e mais frutos, permanecendo unidos a Cristo, ouvindo e acolhendo sua palavra, porque Ele que deu a vida para salvar cada um de nós. E tudo isso é sobre a iluminação do Espírito Santo, né, que vai dando força. A gente vai lembrando a primeira leitura, dos desafios que Paulo enfrentou para poder ser acolhido naquela comunidade. Chegou e quase que não ia ser aceito. A segunda leitura da primeira carta de João, que vai mostrar que não é só são palavras, discursos bonitos, aquilo que mexe com o meu coração, que eu digo, eu grito, não, vai ser a concretização através das ações de fé, ações que elevam, que dignificam. E o Santo Evangelho reconhecer que somos unidos a Cristo e Ele está unido em nós. Ó, vamos lembrando quando diz assim, Ele fala de nós, porque Ele fez-se carne e habitou entre nós. Paz, que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenhamos uma boa semana, essa primeira semana do mês de maio, e continuemos sendo ramos ligados ao tronco Cristo, verdejantes, que sejamos pertencentes, produtores de frutos, fruto da alegria, do sorriso, o fruto da amizade. Agora, mais do que nunca, neste período que estamos vivendo, fruto da acolhida, de um conselho, de uma palavra amiga, força, de gratidão, de esperança, do verbo esperançar, não é de ficar só olhando para cima, não. Amém.